No segundo evento foi uma virada de chave muito grande para o nosso escritório. Nós vínhamos de uma base, 5, 6 pessoas internas trabalhando e fomos para 14 pessoas. Então o evento ele veio também, nos ajudou positivamente dessa forma. Eu fui como convidada, através do network, consegui fechar clientes. E eu vi que é um investimento, retorno certo. Com certeza vai ter negócios que serão feitos. Assim que acabou a segunda edição, eu te perguntei, né? Como que faz para ser patrocinadora? Porque eu já tinha essa visão que esse ano teria esse crescimento. Olá, tudo bem? Estamos iniciando o 7º episódio do podcast Gestão na Prática. Essa é uma edição especial, né? A gente veio falar aqui do nosso evento, o Apollo Summit. Para quem não conhece, o Apollo Summit é um evento anual que a gente organiza, que o objetivo dele é levar muito conteúdo sobre gestão, liderança, marketing, vendas e network para os empresários. É um evento que ele está sendo transformado, né? Antigamente ele era Singular Talks, agora é Apollo Summit, junto com uma transformação também que a gente está promovendo na consultoria, que antes era Singular Consultoria e agora é Apollo Aceleradora. E para esse bate-papo, para essa nossa conversa, eu estou com 2 convidados aqui super especiais. Um deles que é a Yasmin Macedo. A Yasmin ela é sócia fundadora da YM Soluções Ambientais. Ela é engenheira ambiental, tem mestrado. Inclusive já ganhou 2 prêmios, um pelo Sebrae, de Mulher Empreendedora em 2023, e outro pela Cruz Vermelha, de Cruz de Mérito Ambiental. Yasmin, seja muito bem-vinda, obrigado. E estou também com o Júnior Pinheiro, que é sócio e fundador da Pinheiro Consultoria, escritório de contabilidade que atende grandes e médias empresas aqui da região. Júnior, seja muito bem-vindo. Se vocês quiserem se apresentar também, fique à vontade. Tá bom? Calma. Relaxa. É porque não foi pela Cruz Vermelha, é a CBC, a Conferência Brasileira de Cultura. Desculpa, errei a premiação. Aí penso, e aí, volta ou não volta? Relaxa, tranquilo, faz parte. E por que a conferência, nem eu lembro mais, eu te mandei. Tranquilo. E por que Júnior e Yasmin, né? Decidi chamar eles para esse episódio. O Júnior e a Yasmin, eles estão no nosso evento desde a nossa primeira edição, né? Então foram pessoas que gostaram, curtiram e continuaram acompanhando a gente. E esse ano eles estão como patrocinadores, né? O Júnior já pela segunda vez, a Yasmin pela primeira vez, como patrocinadores do nosso evento. E por esse motivo também que eles estão aqui junto da nossa conversa. E todo podcast que a gente faz aqui de Gestão na Prática, nossa primeira pergunta definam com uma palavra o que é gestão para vocês. Começa para o ímpar. Para o ímpar. Eu vou começar, tá? Eu acredito que gestão e uma única palavra seriam práticas, ações. Acho que as duas servem muito bem. Legal. E uma palavra, processos. Bacana, perfeito. A gente já começando com as perguntas. Yasmin, você participou da nossa primeira edição, né? E o que te fez continuar acompanhando o evento, né? E o que mais te marcou também como empresária a participação dessas edições? Bom, primeiramente queria agradecer o convite de participar do podcast. O que fez eu acompanhar foi conhecimento, né? A primeira edição, a segunda edição, você trouxe palestrantes excelentes que a gente conhece, né? Aí tem uma carga grande no mercado de conhecimento e isso transformou minha vida. Não comecei, né, com o evento, isso, né, a virada de chave aconteceu em 2022, mas eu entendi a importância de estar presente, de participar, porque o mercado ele muda, então a gente precisa se atualizar o tempo todo. E esse conhecimento que a gente adquire durante o evento é extraordinário. E também a questão do network, né? Faz muita diferença a gente ter network qualificado. E lá é um ambiente onde tem vários empresários. E
de diversas formas esse network fez diferença, tanto para fechar negócios, quanto de entender também que eles já passaram por determinados processos durante ali sua trajetória empresarial, que às vezes a gente, enquanto empresário, também acaba se sentindo só, acho que é só com a gente aquele problema, mas não, aí a gente tem essa troca. E faz com que a gente recarregue energia e poxa, ele passou por isso, eu também vou conseguir passar. Bacana, e isso que você citou é algo bem importante, né, Yasmin? Acho que ser empresário é uma profissão muito solitária, né? Por mais que muitas vezes você tenha um parceiro, uma parceira, né? Eu digo ali, seja casado, ou namorado, tenha sócio, mas muitas das vezes é uma profissão solitária, né? E realmente você está ali cercado de outros empresários, está compartilhando o dia a dia, entendendo, vendo que não é só você que sofre, é uma dor que outros empresários também têm. É realmente bem legal. Júnior, você participa também da nossa primeira edição, foi patrocinador da nossa segunda e está sendo também nessa. E o que também te fez ter essa jornada junto com o evento? Bom, Luiz, em primeiro lugar, agradecer o convite, tá? Para a gente do Escritório de Contabilidade é uma honra estar aqui presente. Mais um produto da Singular, agora Polo Aceleradora. E eu queria reforçar um pouco o que a Yasmin comentou. De fato, o evento ele traz aquele sentimento de que nós não estamos mais sós. Aqui, de fato, a gente pode abrir, compartilhar, quase igual um atendimento de psicologia, que a gente pode abrir realmente. Abrir o coração lá, abrir as dores. Aqui a gente pode conversar que a gente está tratando de igual para igual, né? Eu costumo brincar muito em casa que a dor do dono é uma dor que quase ninguém entende. A gente unanimamente consegue entender isso. E ali a gente realmente, no meu primeiro evento ainda, como convidado, pude perceber isso, pude conseguir compartilhar também algumas das minhas dores nessa caminhada e posteriormente ali como patrocinador do evento e agora também a gente consegue consolidar ainda mais e agora trazer uma ótica diferente. Agora as nossas dores ajudam outros empresários de fato a construir uma base muito mais sólida. A gente também consegue aprender muito mais também com os clientes que estão ali ou enfim amigos presentes. Então, sem sombra de dúvidas, eu acho que esse é um dos principais pontos que o evento trouxe para o nosso escritório. E ali no nosso segundo evento, aí eu quero já de antemão também te agradecer por isso, no segundo evento foi uma virada de chave muito grande para o nosso escritório. Nós vínhamos de uma base, 5, 6 pessoas internas trabalhando e fomos para 14 pessoas num ano muito desafiador de crescimento, que era uma incerteza sobre questões políticas, enfim. E o crescimento veio muito forte e nós não estávamos preparados para isso. Então o evento ele veio também, nos ajudou positivamente dessa forma. Hoje posso dizer que a equipe ainda não está 100%, mas já está muito, muito bem encaminhada para um ano ainda mais favorável, um ano ainda mais bastante sucesso. E tu tocou no ponto que eu acho bem interessante também, né, Júnior? Que é a questão do momento político que a gente vive. Né? E assim, todo mundo que é brasileiro, que eu acho que já tem mais de 30 anos, já se acostumou na gangorra do Brasil, no voo de galinha, né? Parece que a coisa vai e volta, Então, cara, o que eu falo muito para o empresário? Cara, a crise está aí, tá, e no Brasil sempre vai estar. Né? Eu acho que nos próximos, talvez 50 anos, a gente não vai mudar o Brasil. Exato. Ele vai continuar sendo desse jeito. Então, se a gente ficar sempre esperando o momento ideal para a gente estar indo para o evento, para a gente estar se capacitando, para a gente estar contratando gente, pra gente estar... nunca vai ter, nunca vai ocorrer. E quando o momento ideal existe, ele existe para todo mundo. Então você, seu concorrente, outro cara que ainda nem entrou no mercado, que está pensando em entrar, tá todo mundo bem. Tá todo mundo rodando dinheiro. E se contar na crise, está todo mundo. Então, eu sempre digo para o empresário, não bateu a meta por causa da crise. Velho, vai dar desculpa da crise. Tá ruim, tem que se esforçar mais. Tem que ser mais eficiente. E aí é muito legal esse teu exemplo, né? Esse teu case dizendo, e mesmo um ano difícil, a gente está conseguindo aí... acredito que dobrar de tamanho, né, pelo número de colaboradores que você citou. E isso mostra que, de fato, quando a gente vai atrás, a gente procura capacitação, a gente procura entender onde que a gente está errando, o caminho acontece, a coisa acontece. E anda independente do cenário que a gente vive no Brasil, que sempre vai ser isso. E surge até oportunidades, se a gente tiver visão. É nessas crises que aparece, de fato, quem está preparado, né? Verdade. E
Yasmine, nesse período também, né, de evento, teve algum exemplo que tu possa dar do que mudou na tua empresa, de algum insight, de algo que tu aprendeu no evento, e Luiz, isso aqui eu aprendi, eu pude aplicar e entregou esse resultado? Sim, como a palavra que eu usei, né, processos, resume muito a minha trajetória. Sou engenheira, não estudei para ser gestora. Eu acho que a maioria das pessoas acontece isso quando a gente é técnico. E aí, quando eu entendi a importância de ter processos, mudou assim drasticamente o crescimento da empresa. Isso fez muita diferença. E esses insights que a gente acaba adquirindo, né, como eu falei, os 2 palestrantes da primeira edição e da segunda edição, eles trabalharam muito essa questão. E, inclusive, o Edney até falou sobre isso, né? Uhum. Que a gente não tem que dar desculpa em relação à política do nosso país, e sim aproveitar a oportunidade. E isso também eu adquiri, né? Eu tinha muito essa questão de deu errado por isso. Dava desculpas, né? Meio que me vitimizava. E lá eu tive digamos assim, esse choque de realidade. E isso fez eu mudar bastante coisa na minha mentalidade dentro da empresa, montar processos que antes não tinha, tudo era na minha cabeça. E eu entendi que para crescer eu precisava colocar no papel, porque eu precisava ter colaboradores para poder expandir. Então fez muita diferença eu entender isso. Bacana. E tem uma coisa também que eu vejo muito, né? Às vezes o empresário, ele não entende que todo problema da empresa, acho que assim, na verdade, não vou dizer todo problema, mas todo ponto bom e ponto ruim da empresa, ele é culpa do empresário. Né? Então a empresa não está crescendo porque muitas vezes falta o empresário melhorar em algum ponto que ele ainda não melhorou. A empresa está dando muito certo, é porque aquele empresário também ele conseguiu descobrir uma alavanca, conseguiu descobrir um caminho, e é mérito dele que fez aquilo dar muito certo. Mas ele contratou um cara que é muito bom. É mérito dele ter contratado. Porque se eu tivesse trabalhado, tivesse ido atrás, não tivesse tido a percepção de que aquele cara é bom, também não teria. Então, acho que tudo de bom e de ruim é do empresário. Então, isso que você falou, eu acho muito legal. Porque tem empresário que, às vezes, fica ali no dia a dia do operacional, achando que a solução vai cair na cabeça dele. E não vai. Às vezes, você precisa sair do seu ambiente, do seu dia a dia, olhar para fora, ver alguém lhe dar uns tapinhas na tua cara, tu dizer, opa, realmente esse... Entender que se a gente quer crescer, a gente precisa sair do operacional. Perfeito. Mas também está tudo certo para quem não quer. É verdade. Para quem quer continuar. Se for concorrente, até prefere, né? Que continue lá. Fique lá no operacional. Júnior, e como é que foi para ti? Né? Teve um insight, teve um ponto ali que tu escutou no primeiro ou na segunda edição que você acha, pô, isso aqui fez a diferença? Bom, como eu te falei, o primeiro evento ele veio muito mais como abrir os olhos de fato para que eu não estou só nessa jornada. A ideia de sou contador e não sou empresário, não nasci empresário, então isso de fato é uma dor unânime, eu acho que em todo empresário. E as boas práticas de gestão do primeiro evento, ali com o Edney, reforçando diversas questões. E aí eu aprendi também nesse evento que é proibido justificar. Eu passei a colocar isso em todos os locais. É proibido a gente justificar qualquer coisa. Erramos. Se deu certo, a culpa é nossa. Se deu errado, a culpa é nossa, tudo é nosso. Exatamente. Então, a partir daquele dia, eu entendi que, de fato, era proibido justificar qualquer coisa, é realmente reconhecer a falha e não deixar mais que isso viesse a acontecer. O segundo evento, ele já veio muito mais estruturação de escritório. No meu caso, é realmente entender onde nós estávamos, onde nós queríamos chegar, quais ferramentas precisávamos implementar, as rotinas de processos diários, o que a gente precisava fazer do nosso escritório. E aí isso me permite até fazer um pequeno comparativo. No primeiro evento, nós tínhamos ali 4, 5 funcionários, um faturamento relativamente bom naquela época. Dobramos em 2024 e a projeção para 2025 é dobrar de novo. Bacana. Então, os contratos fechados já demonstram isso, vamos dizer assim, 100%, e para 2025 agora aproximadamente 150%. Então, é uma coisa realmente muito boa, porque a gente conseguiu entender o que é essa dor do empresário. Então, para o escritório de contabilidade, a gente vê diversas empresas falando de crise, falando de, enfim, problemas, processos contábeis que estão em falhas, que muitas das vezes o contador não atende. E quando a gente passou a trabalhar menos no operacional e entender de forma estratégica
o que a empresa precisava, a gente conseguiu trazer esses resultados tanto para o nosso escritório quanto para os nossos clientes. Então, sem sombra de dúvidas, o evento agregou muito nisso. Bacana. E eu acho também que o evento ele traz muito do momento que a gente está vivendo, né? Sim. Então, uma mesma palestra que a gente fala de cultura, que a gente fala de processo, para alguém que está tendo problema com o processo, escuta aquela parte do processo ali, até meio que esquece o resto e se abraça com aquilo. Então, eu vejo, por exemplo, que vocês dois foram o mesmo evento, mas para a Yasmin faz muito mais sentido um ponto, que provavelmente era a dor dela naquele momento, e para o Júnior foi muito mais sentido o outro. E do mesmo, então, a mesma palestra para diferente, para o empresário, dependendo da dor dele, faz sentido uma coisa ou outra. Que né? ele está vivendo no momento, isso é verdade. Isso. E uma coisa também que mudou muito, assim, e fez diferença, foi eu entender, começar a ter essa visão de gestão, visão estratégica e passar isso para o meu cliente. Bacana. Porque eu entendi justamente que a minha dor também era a dor dele. Exato. E isso fez muita diferença com alguns clientes. E eu comecei a trabalhar a questão da personalização de serviço. E atender de uma forma que eu, de fora, conseguia ter a visão do que estava faltando ali para ele naquele momento. E isso fez muita diferença. Eu acredito que na contabilidade seja mais ainda. É curioso. Eu trato muito isso com alguns dos meus clientes, uma transparência muito grande. A gente consegue enxergar na operação do cliente a solução, porque para nós que estamos de fora é muito óbvio, mas às vezes o mesmo problema que está dentro da nossa própria empresa, a gente não consegue enxergar essa mesma solução. Então, eu passei até a brincar com alguns clientes que eu tenho uma afinidade, falei, olha, eu preciso que vocês vão lá me visitar para vocês conseguirem vai que vocês olhem alguma coisa, né? Posso estar perdendo aqui. Então, virou brincadeira. Eu tenho um cliente particular que eu pratico muito isso com ele, que eu falei, ó, eu venho na tua empresa, eu ando no teu estoque, eu consigo te dizer, olha, pô, vamos organizar, vamos fazer um inventário, tá na hora. Mas quando eu estou no meu escritório, eu não consigo pensar nessas coisas para mim. Você vai lá, você conversa comigo rapidinho e consigo ajustar tudinho. Então, são coisas que, de fato, no dia a dia, o empresário tem a dor, ele não consegue, porque ele está sufocado de N outras coisas. O WhatsApp hoje, que era para ser uma ferramenta muito boa, às vezes acaba atrapalhando, porque ele tem que resolver aqui um problema de compra, um problema de venda, um problema... Então, não consegue. E aí, a ideia de... Quando a gente está diretamente ligado no operacional, a gente não consegue ser estratégico. Nosso negócio parece que não flui. E aí, a gente precisa de assessores, consultores para ajudar a gente nessa jornada. E algo bem interessante também, né? E aí a gente fica na corrida dos ratos, né? Eu fico no operacional, então não tenho tempo. Como eu não tenho tempo, o negócio não cresce. Como o negócio não cresce, eu não tenho tempo. E aí a gente precisa dar um passo nisso. A gente precisa dizer, opa, eu tenho que tirar aqui um tempo. Sim. Eu tenho que... E assim, eu posso ler um livro? Pode, eu adoro ler livro. Mas até hoje, os maiores aprendizados que eu tive foram conversando com outros empresários, foi participando de evento. Eu tive agora, semana passada, no evento em São Paulo, em que teve uma conversa ali de 15 minutos, que eu disse, cara, essa conversa aqui valeu a passagem, valeu o hotel, valeu tudo. Porque essa conversa aqui, esse insight, isso aqui, se eu fizer muito bem feito, vai mudar. E a gente precisa se expor nisso, a gente precisa se permitir. E só ficando na nossa empresa ou em casa, não vai acontecer. Então, concordo muito aí também com o que tu falou, Ju. E indo nessa linha, né, do que a gente tá falando aqui do evento, o que vocês viram ali no evento também que fizeram com que vocês, esse ano, né, se tornassem patrocinadores? Júnior, primeiramente. Bom, como eu te falei, o primeiro e o segundo evento enriqueceram muito a trajetória da Pinheiro Contabilidade. E para o evento 2025, tá? Aí posso já dar alguns spoilers aqui do vídeo. Já saiu, fica à vontade. Já vi que hoje já saiu nas redes, então a gente já pode falar, né? Fica à vontade. Bom, sem sombra de dúvidas, acho que o último evento, a repercussão foi muito grande. A cidade comentava muito, os empresários comentavam muito sobre o evento. Muitos queriam ter participado, enfim, como são vagas limitadas por espaço, por, enfim, atender melhor o cliente, atender o convidado, a gente entende que existe, de fato, essa preocupação. Então, o que me gerou essa questão de ser patrocinador do evento novamente é o conteúdo, é o que a gente entrega, é a proposta que a gente está ali para o cliente, ou
o parceiro ou para o convidado. É realmente entregar um material prático para esse parceiro, para esse empresário, que muitas das vezes está na dor. Eu, honestamente falando, até um pequeno parênteses aqui, no segundo evento, tinham pessoas que eu queria prospectar como clientes ali, fiquei um pouco mais tímido, e veio no ano seguinte, veio agora em 2025. Então, muitas das dores que a gente estava conversando ali, depois a gente conseguiu dar a solução para eles, enfim, de forma gratuita, ou então um contrato realmente fechado. Então, eu consigo observar que, de fato, o Apollo Summit 2025 ele vem para consolidar ainda mais a marca Apollo e também vem para entregar gestão na veia para o cliente. Acho que, sem sombra de dúvidas, esse é o principal ponto. Só complementando o que o Júnior está comentando, né? Porque possivelmente muita gente vai escutar o podcast e talvez não tenha acompanhado antes os eventos, mas a gente sempre fez os eventos no Coco Bambu, que é um restaurante, particularmente um dos melhores que eu acredito aqui de Belém, e que tem um atendimento excelente. É fácil de chegar, estacionamento, etc. Mas ele tem um ponto que é a limitação do espaço. A gente consegue colocar no máximo 100 pessoas na área de espaço do Coco Bambu. Né? E o nosso evento ano passado foi um evento para 100 pessoas. E foi um evento que já deu cheio. Esse ano vai ser um evento mais conteúdo, mais tempo, mais network, palestrantes nacionais, e vai continuar com 100. Então, acredito, se ano passado foi disputado, esse ano vai ser mais ainda. E algo também bem interessante é que a gente todo ano pesquisa NPS, que é uma pesquisa de satisfação. Né? Eu digo que na consultoria a gente ensina o cliente a fazer pesquisa, a gente tem que fazer também, né? Com certeza. E a gente conseguiu aumentar a satisfação na segunda edição em relação à primeira, mesmo tendo mais gente, o que não é comum. Porque na maioria dos eventos, na verdade a empresa como um todo, conforme você vai crescendo, você vai diminuindo a satisfação porque vai se distanciando do dono, vai ficando mais difícil controlar. E a gente não. A gente conseguiu fazer uma segunda edição com muito mais notas mais altas do que a primeira edição. Uma experiência melhor para quem estava lá dentro do que a primeira edição. E a gente pegou também novamente todo esse feedback que da teve ali de isso outro poderia ser melhor, e a gente está trazendo agora para fazer realmente essa terceira edição muito mais impactante. E Yasmine, e também um outro detalhe, talvez as pessoas digam, Luiz, então o patrocinador, tu coloca lá, para ele vender. Acho que assim, é um evento de gestão, marketing e vendas, né? E eu digo para todo cliente que nos melhores canais que a gente tem de vender produção de conteúdo, produção de eventos. Então, sim, é um evento que a gente vai estar lá e, eventualmente, vai ter alguma venda. Né? Não vou esconder isso não é nenhuma mentira. Né? Muito pelo contrário. Eu até digo, cara, isso aqui é um excelente canal de venda, até sempre estimula as pessoas também a fazer seus eventos. Mas, além de vender, o nosso principal objetivo, que, na verdade, o principal objetivo do evento, é entregar um conteúdo bom. E é um conteúdo prático. Exato. Né? Então é algo que realmente um empreendedor ele vá para ali, o empresário vá para ali, no dia seguinte ele já consiga colocar na empresa dele 1 ou 2 ou 3 insights e já faça ele ter retorno do tempo e do dinheiro que ele colocou ali para participar do evento. Então, e a gente também sempre tem cuidado com o patrocinador. Sim, então, sim. A rede de patrocinadores eu não abro, então é sempre eu que vou atrás do patrocinador e faço o convite, porque eu sempre quero ter pessoas no evento que eu já confio no trabalho. Porque no final do dia, muitas das vezes a pessoa, quem participar e ver o patrocinador, vai comprar por uma confiança no evento. Né? Então, tem que confiar no trabalho. Né? Então, quem vier participar e ver o patrocinador lá, saiba que eu já conheço a pessoa, já confio no trabalho, senão ela nem estaria ali participando junto. E Yasmine, o que te levou também a, nesse ano, né, pela primeira vez, ser a patrocinadora do evento? Ano passado, a gente estava até conversando, né, aqui, e eu fui como convidada e, através do network, consegui fechar clientes. Bacana. E eu vi que é um investimento. É um retorno certo, a gente vai enquanto, né, porque também a gente precisa ter o retorno, a gente precisa também pensar no lado, né, financeiro. E é um retorno certo, com certeza vai ter negócios que serão feitos. E, principalmente, assim que acabou a segunda edição, eu te perguntei, né, como que faz para ser patrocinadora? Porque eu já tinha essa visão que esse ano teria esse crescimento. E é algo que ficou marcado, a pergunta que tu me fizeste. Mas o evento, tu acha que o público que está aqui é o público que tu atende, tu vai conseguir fechar negócio? Porque não adianta ser patrocinador e não conseguir fechar.
não ter esse retorno financeiro. E aí eu disse assim, é o público que eu atendo, né? Hoje a minha empresa presta serviço para outras empresas, então é o ambiente perfeito para ter essa troca, né? São outros empresários que entendem a importância da prestação do serviço que a minha empresa hoje fornece e é um público qualificado. Então, é um investimento. Para quem ainda tem dúvida, pode investir, pode ser patrocinador, mas aí, né, a gente já sabe que é feito convite, mas aí esse ano participa para ano que vem já conhecer o Luiz e já ir como patrocinador também. É a melhor forma, né? A gente ainda tem... No momento que a gente está gravando, não sei no momento que for para o ar, mas ainda tem acho que umas 2 ou 3 cotas ainda abertas, mas sempre tem essa curadoria antes de entrar. E talvez algumas pessoas não entenderam bem o que a Yasmin comentou aqui da pergunta que eu fiz para ela, né? Mas é porque realmente quando a Yasmin me procurou, eu fiquei pensando se valeria a pena para ela, porque eu também não quero só que um patrocinador entre, coloque dinheiro e não tenha retorno sobre o evento. Eu quero que de fato que a pessoa entre e tenha retorno. Eu acho que o evento tem que ser bom para todo mundo. É bom para quem está participando lá, aprendendo, o empresário que vai poder aplicar aquilo ali no dia seguinte na empresa dele, bom para a gente que está organizando e bom para o patrocinador. Tem que ser bom para todo mundo. Eu acredito que negócios que são bons para todo mundo são negócios que crescem. Negócios que é bom só para uma das pessoas são negócios que não prosperam. Né? Então eu fiz essa pergunta para a Yasmin sendo muito sincero. Yasmin, vai ser bom para ti? Bom. Qual é a tua avaliação? Ela disse, não, Luiz, vai ser bom. E ela já tem até me feedback de que já conseguiu, mesmo como convidada, ter retorno. Então, sinal de que ela é boa, né? Que ali só como convidada ela já foi fazendo o traquejo dela, já foi... Mostra tanto que o evento engajou as pessoas que estavam ali convidadas, né? Verdade. Mostra tanto que... Eu queria só trazer também uma informação, como a Yasmin trouxe. Durante essa trajetória, Yasmin, do nosso escritório também, nós nunca investimos em marketing diretamente falando. Até hoje não foi feito nenhum investimento nesse sentido. Até mesmo o meu Instagram, sou eu que manipulo ainda, é muito amador, não sei nem fazer um vídeo direito, corta o vídeo no meio do caminho. Mas o investimento em parceiros, e aí, nesse caso, trazendo a Apollo como parceira, é algo que não se discute mais. Já deixei isso muito bem claro, igual na segunda edição. Deixei claro pro Luiz, falei, ano que vem já quero, já me deixa na lista aí, que se tu me tirar da lista de espera, vai dar problema no meio do caminho. Então falei para ele no ano passado, e esse é o sentimento, acho que comum, tá, do evento. Todo mundo quer estar presente, quer ter acesso a esse conteúdo, já dando uns spoilerzinhos aí, né? Os palestrantes desse ano vão vir com gás frenético, então a gente sabe que proposta para os convidados já tem de sobra, então é realmente aproveitar o evento. Pegando o gancho aqui, né? Claro, eu acho que a nossa área é muito isso também. A questão do marketing, né, é importante, mas pelo menos comigo, eu acredito com vocês também, a maior parte dos clientes que chegam até nós é por indicação, é através de confiança. E aí, isso, através do evento, acontece muito. Né? A questão da indicação do Luiz, os clientes eles vão... Não, se o Luiz está indicando, é uma empresa responsável, uma empresa que realmente tem credibilidade, então eles acabam vindo e fechando, conhecendo e fechando, né? Com certeza. E acredito que nem só em serviço, né, Edmir? Eu tenho muitos clientes que são varejo e distribuidor, né? O principal público que hoje que a gente tem na Apollo é esse. E mesmo com esse público, a gente trabalha muito indicação. Né? Eu tenho um cliente que inclusive teve aqui no nosso segundo podcast, que é o Gustavo, da Belém Cadeiras, que toda vez que eu vou no cliente, eu coloco alguma foto. Né? Uhum. Então, também quando eu ia lá, eu colocava foto. E aí começou, de vez em quando, algum cliente me manda mensagem: "Ei, Luiz, aquele teu cliente de cadeira, tô querendo fazer uma cotação, me manda o contato." Aí eu mando o contato da Tainá, que é gerente comercial lá da empresa. Então, acho que até mesmo em outros negócios, varejo, distribuidor, a indicação é realmente uma ferramenta ali bem poderosa. Se vocês pudessem, já partindo para outra pergunta, né, mensurar quanto que foi o ROI do evento, né? Acho que o 10 vai ser até infinito, porque ela foi convidada, mas se pudesse dar esse ROI, ele diz assim: "Bom, Luiz, fosse pensar quanto que o evento me retornou, né? 5, 10, qual o número que vocês dariam aí de ROI para o evento?"
Eu acho que eu não vou conseguir multiplicar, não. Olha. Foi bom? Tão bom. Foi bom. Não vai dar pra me multiplicar, não. Mas eu vou botar por baixo. É porque também mensalidade de escritório de contabilidade são valores voláteis, né? Depende muito de cliente para cliente. Mas vamos botar aí uns 30 vezes, vai? Acho que mais do que isso, talvez. E em ROI, em relação... A primeira pergunta foi em ROI em relação a investimento como patrocinador, né? Mas se fosse pensar em ROI como participante, o que aquele momento ali te gerou de retorno para a empresa? Aí não tem como mensurar mesmo. Não tem como mensurar, não. A estruturação de um negócio, e aí eu vou trazer desde um pilar base, talvez um fluxo de caixa organizado, tá? A estruturação da tua empresa, e aí o Júnior falando como empresário agora, é algo que não tem como você mensurar. A partir do momento que você consegue colocar o que você está recebendo ali de material, consegue colocar em prática, olhar para a tua empresa, ver que isso não está funcionando, mas por que não está funcionando, o que aconteceu, começar a colocar planos de ações de fato para que isso não venha a acontecer ou que isso gere de fato um processo bem definido dentro do negócio, é fundamental. E aí o evento entregou muito mais do que isso no nosso case. No nosso case, a gente conseguiu organizar problema de fluxo de caixa, a gente conseguiu organizar procedimentos internos, abrimos ferramentas de gestão interna, abrimos ferramentas de consulta com o cliente. Então, de fato, a gente conseguiu ter um retorno que aí, eu vou ser honestamente dizendo, é imensurável, de fato, o retorno para o escritório. E aí a gente percebe que, num pouco tempo de escritório, nós temos 4 anos de escritório de contabilidade, tá? E temos, sei lá, mais de 20, 25 mil contadores no estado do Pará. Então, quando a gente olha o retorno que o nosso escritório tem, a gente fala que o nosso escritório tem projetado, em 12 meses de contrato, mais de 2,5 milhões de reais a serem realizados, é algo surreal para um escritório tão pouco, tão novo na operação, mas porque se fundou, de fato, em processos, em rotinas e práticas, de fato, diárias, para trazer esse resultado. Então, eu posso dizer que, de fato, é gratificante o retorno do evento. Quanto, vamos dizer assim, convidado ali para aprender, né? Bacana. E Yasmine, como é que foi para você? Você deve quantificar tanto esse ROI então, para a empresa, né, quanto esse ROI para... Eu vou também, né, da parte que é imensurável, né? Porque, como tu mesmo disseste, eu fui como convidada, consegui fechar negócio só através do network. Então, fora a questão do conhecimento, né? Uma coisa, como eu falei, a virada de chave que isso traz para a gente, entender, ver onde a gente está errando, o que a gente pode melhorar e ver isso no dia a dia funcionando e a gente crescendo, é algo que é imensurável. Eu entendi, a partir do momento que eu entendi que isso era investimento na minha pessoa, não somente, né, o Apollo Summit, mas outros eventos que a gente participou. É uma coisa que tu disseste lá no início, que as pessoas acabam dando desculpa, os empresários acabam dando desculpa e não investir em si, não pagar para participar de eventos, não pagar cursos, treinamentos, porque dá desculpa que é um momento político, tá ruim, e vai passando o tempo. Não cresce. E aí, quando a gente vira essa chave, a gente entende que isso é investimento para a gente e para o nosso negócio, faz total diferença. Então, assim, eu não tenho como mensurar nada, que para mim foi excelente. O primeiro evento, o segundo mais ainda, e agora o terceiro, né, como tu disseste, volta aí como patrocinadora, porque eu tive esse retorno. Legal. Então, até pegando esse gatilho também que você está falando, Yasmine, uma desculpa a gente já vai eliminar, que é o pessoal dizer que só tem evento bom fora de Belém, né? O objetivo é a gente realmente fortalecer esse evento e ele vir conseguindo trazer cada vez mais empresários para dentro e entrar dentro no calendário de gestão empresarial de Belém. E eu sei que vocês já participaram de vários eventos, né? E o que vocês viram que o Apollo Summit é diferente dos outros eventos? Tá? O que vocês viram? Cara, isso aqui eu só encontrei aqui no Apollo Summit, não encontrei nos outros. Praticidade. De fato, a gente colocar em prática o que é ensinado. Não ser só teoria. Porque são pessoas que, de fato, validaram aquilo porque são empresários. Entendi. Eu acho que esse empresário é muito bom também, né? Porque a gente tem pouco tempo. Então, se a gente for escutar muita coisa que a gente não consegue aplicar, não faz sentido. Não faz sentido. É verdade.
Eu vou trazer um pouquinho do que tu perguntou, antes de dar minha resposta. Nós participamos de vários eventos fora do estado, dentro do estado, e a gente vê uma informação, muitas das vezes, muito genérica. Isso. E aí, quando a gente olha, por exemplo, nossos clientes, eu tenho sei lá, um supermercado na região central de Belém. É uma coisa, mas como é que eu tenho um supermercado lá em Capanema? Como é que eu vou tratar? Eu vou tratar igual? Não posso tratar igual. Então, o que o evento também, no meu ponto de vista, traz? Ele consegue te dar essa noção muito mais bem, vou chamar de regionalizada do nosso estado. Então, como é que eu vou atender um cliente lá em Salinas? Eu vou atender ele da mesma forma que eu atendo o cliente de Belém, ou eu tenho que entender que aqui tem uma particularidade, aqui tem uma questão específica? E aí, dentro do evento, a gente pode observar muitas trocas no sentido de, poxa, eu sou material de construção em Belém e sou material de construção em Abaetetuba. Como é que eu vou trabalhar isso? E aí a gente conseguiu ter de fato, esse contato com o cliente, esse tato de falar, olha, pera lá, mas, sei lá, vamos trazer material de construção, esse revestimento aqui de R$150, tu não vai vender Sim. outro material. Então, saber de fato com quem é o público que está lidando e, enfim, começar a construir uma cadeia de relacionamentos entre empresários de sucesso. E aí, sem sombra de dúvidas, acho que esse foi o principal gancho do evento para os convidados que estavam ali, enfim, mais diversos setores possíveis. A gente teve até pessoas de sistema na nossa segunda edição, né? E aí, também trazendo resultados positivos em relação ao evento. Então, acho que a ideia de regionalizar, trazer um aspecto muito mais local, e aí a gente está falando, por exemplo, agora de COP30 que está chegando, como é que a gente vai entender o nosso mercado para a COP30, como é que está movimentando o comércio. Eu acho que isso traz muito essa sede de ir para o Event Summit. Pegando esse gancho aí, já também o que tu falaste, né, que a gente precisa quebrar isso de dizer que só o que acontece lá em São Paulo é melhor. Com certeza. Claro que não. Até porque quem de fato conhece a nossa realidade é a gente. É verdade. Né? Então isso com certeza faz total diferença. Bacana. O Júnior também citou essas conversas, até lembrei também que teve uma situação lá de uma loja de material de construção e um distribuidor que ali se conheceram e a partir disso também depois começou... Teve duas situações, na verdade, já. De dois lojistas, um que tem uma loja no Marajó, que tem uma loja em Castanhal, né, que, na verdade, esse foi outro. Mas já aconteceram uma situação de lojistas que se conheceram ali, distribuidores, e a partir disso foi gerando um relacionamento. Tu me permite fazer só um comentário? Claro. No nosso segundo evento, né? Eu vou chamar de nosso, né? Nosso segundo evento. Um dos convidados era um dos clientes da contabilidade, a distribuidora Trindade. E ali eles estavam próximos de uma rede de material de construção, o qual eu não era contador. E eles começaram a trocar negócios, conversar sobre negócios. Um começou a comprar do outro, no caso o varejo começou a comprar do distribuidor, e eu acabei fechando a história de contabilidade com o varejo também. Então, olha até que ponto chegou porque nós chegamos a um ponto de os empresários conversarem, eles entenderem algumas dores, e falaram, não, peraí, tem um cara bem aqui do lado aqui que pode te ajudar com uma demanda, enfim. Nós tínhamos outros patrocinadores, outras pessoas também envolvendo o evento. Então, a troca interna ali de vários aspectos que a gente possa imaginar é muito grande. E aí, mais uma vez, corroborando a ideia do que a gente está fazendo ali dentro do evento. Hoje, infelizmente, eu não consegui mensurar e nem pesquisar isso. Mas eu estimo que já passe de negócios gerados a partir de eventos, eu acho que já passa de 1 milhão. Né? De histórias que eu escuto aqui, ali, aquilo outro, eu acho que já passa desse valor. E a gente fica muito feliz, né? Porque, como eu falei, eu acho que é um evento que, óbvio, é um canal de marketing, a gente quer vender, ninguém aqui é bobinho, mas eu acho que o final do dia realmente é gerar conexão, gerar negócio e estar realmente transformando a vida do empresário. Né? Para o empresário realmente ter a vida que ele quer, não ser o escravo do negócio dele, e sim realmente transformar o negócio dele num instrumento de liberdade financeira para ele e para a família dele. E já partindo aqui para as nossas últimas perguntas, né? O que vocês esperam para essa edição de 2025? Né? Já aproveitando, a gente já antecipando aqui, que eu ia falar mais no final, a data vai ser dia 12 de agosto, novamente lá no Coco Bambu, né? Agora mais extensa, vai começar às 15 horas até às 21, 22 horas.
O que vocês esperam para essa edição? Qual é a expectativa de vocês? Pergunta difícil, hein? As melhores possíveis, né? No entanto, estou virando patrocinadora. Então, a expectativa, assim, tá nas alturas, até pelos palestrantes que vão vir, né? Já vou falar igual. Posso dar spoiler? Vamos dar spoiler. No final a gente vai falar um dos palestrantes. Palestrante conhecido nacionalmente, então mostra a evolução também do evento, né? Terceira edição, e a gente que acompanhou, a gente vê esse crescimento. E aí, aproveitando o gancho, né? Não falando somente do evento, mas eu também vejo a evolução do Luiz enquanto pessoa, do Luiz enquanto empresário da empresa, né, que era a Singular, agora é a Polo Aceleradora. Então eu fico assim extremamente feliz também de estar envolvida, ver esse crescimento, acompanhar isso. É muito legal quando a gente tem amigos, a gente compartilha. É como tu disseste, né? É bom quando todo mundo cresce. Sim. Não somente eu, mas ver esse crescimento também é algo assim gratificante. Então, assim, as minhas expectativas estão a 1000, né? Vai ser o evento. Show, bacana. Eu acho que eu compartilho muito do posicionamento da Yasmin, até porque, pelo que ela disse, ela já te procurou no fim do segundo evento, igual que eu te procurei. Então, acho que de longe a gente já está conectado nesse ponto aí. Mas, sem sombra de dúvida, a expectativa para o evento é o conteúdo, a entrega, o material, o tempo, os convidados que agora, nós estamos falando de convidados muito mais selecionados, voltado a essa área educacional, voltado à questão de negócios, especificamente falando, mas fechando parcerias estratégicas, até onde eu sei dos patrocinadores, está falando de sistemas, está falando de consultoria, de contabilidade. Então, são parceiros que se conectam em prol de resultado de clientes. E aí, puxando o gancho lá do segundo evento, nós temos um cliente que a gente compartilha que falou que entende a necessidade da consultoria, entende a necessidade de uma contabilidade, de uma consultoria ambiental e sabe que nesses eventos a troca de informação e aquilo que ela precisa para o dia a dia, a gente está falando de um cliente supermercadista e tal, então no meu dia a dia o que eu preciso? E ali ela conseguiu encontrar. Então tem muita coisa de material dentro do evento. Eu lembro de uma conversa que eu tive com você dentro do carro, voltando de um cliente a 200 km da capital, e a gente conversando, você me falando, Júnior, pensa no escritório de contabilidade, pensa tanto que tu pode crescer. E eu falo, não, Luiz, mas não dá. Pensa, tu vai ver, vai dar. E, cara, tanto que cresceu é surreal. Então, a gente entende que, de fato, as entregas que existem dentro desses tipos de summit, dentro desse tipo de palestra, de evento, é uma entrega muito robusta para o dia a dia do empresário. E aí eu acho importante essa questão da qualificação dos patrocinadores, né? Porque um conversa com o outro, com certeza. Né? O serviço de um casa com o serviço do outro. E hoje em dia eu vejo que quando a gente tem essa conectividade, a gente acaba sendo mais estratégico e acaba ajudando o cliente a crescer também. Uhum. É muito comum, por exemplo, nós irmos em reuniões com clientes e aí, numa fala dele, a gente já consegue detectar um problema. Não, mas calma aí, eu tenho uma pessoa aqui. Olha, fala com fulano vai resolver teu problema. Uhum. E está tudo resolvido. Eu não consigo trabalhar sozinha sem a contabilidade do meu lado e vice-versa. Perfeito. Então, a gente faz essa conexão também. Exatamente isso. Acho que a pergunta até mais para o Júnior, né? Depois que tu patrocinou o evento, tu sentiu mudança na forma como o cliente vê o escritório Pinheiro Contabilidade, como o cliente se relaciona contigo? Sem sombra de dúvidas. Então, primeiro evento, nós estávamos ali como convidados, igual a Yasmin. No segundo evento, nós estávamos como patrocinadores. E naquele momento, diversos clientes depois mandaram foto, tiraram foto comigo, falaram, a gente é importante agora, a gente agora é palestrante. Então, sem sombra de dúvida, a posição que a gente tem dentro das empresas impacta diretamente nos nossos clientes. Eles nos buscaram depois perguntando se ia ter outros eventos, se ia ser mensal, como é que iria acontecer. Eu falei, não, calma, vai chegar lá, mas ainda não, mas vai chegar. Então, nós tivemos essa busca dos clientes, entender de fato o que está acontecendo e entender que
o escritório não é mais um escritório padrão, é um escritório que tem parceiros, é um escritório que está bem posicionado, é um escritório que está indo atrás, que vai buscar conteúdo, que vai entregar material didático mesmo para o cliente. E aí mudou a percepção. E aí, eu vou dizer até que deu até para acabar um pouquinho a mais assim de um clientinho ou outro, mas muda a percepção de fato dos clientes e entender com quem ele está relacionando, sem sombra de dúvidas. Legal. Partindo já para as últimas perguntas, né? Se alguém aí que está ouvindo o podcast está na dúvida de participar ou não do evento, né? Participar como participante mesmo, qual que seria a mensagem final de vocês para esse empresário, para essa empresária sobre o evento? Não tenha dúvidas. Vá, participe, porque, como eu falei, é um investimento. E nós precisamos investir na gente enquanto empresários, né? Eu, no meu caso, voltando a falar, né, eu sou técnica, na faculdade não me ensinaram a ser gestora, não me ensinaram a ser empresária. E quando a gente participa de eventos assim, muda muita coisa, vira as chaves na nossa cabeça, que faz total diferença. E a gente consegue fazer com que a empresa cresça, a gente consegue também mudar a nossa vida pessoal, porque isso interfere quando a gente está no operacional e a gente está preso, a gente não vive, e não é para isso que a gente se torna empresário, é justamente para a gente ter essa liberdade. Então, é um investimento. Quem ainda está com dúvida, acabe totalmente com a dúvida, participe, porque é um evento maravilhoso. Tem assim muita troca, tem network, conhecimento, né, insights assim maravilhosos. Bom, Legal. eu vou falar uma fala de um amigo meu, tá? Ele costumava usar isso muito em momentos difíceis. Ele dizia o seguinte: é melhor a gente passar 5 minutos no vermelho e depois ficar no verde, do que passar uma vida inteira no amarelo com medo de alguma coisa. E aí, por que dessa fala e por que trazer isso nesse momento? Problemas todos os empresários vamos ter, entendeu? Nós vamos viver rotineiramente com problemas. Não vai ser hoje, não vai ser amanhã e não vai ser depois que vai acabar. Mas uma vez que eu estanco esse problema, vou para um evento como o Summit, vou para um evento que eu vou de fato aprender, eu vou conseguir captar questões, vou conseguir entender e como colocar em prática alguns processos dentro da nossa empresa para depois ficar nesse verde, é fundamental. Então, acredito que para quem está de fora do evento, o ponto-chave é esse. Não adianta você querer viver uma vida inteira no amarelo, querendo apagar fogo, apagar incêndio, que não vai dar certo. Especializa, entende o que está acontecendo na tua empresa, vai para o Summit, que vai dar certo. Acho que esse é o ponto. Isso é a melhor coisa. Eu vivi isso, né? Eu estava numa situação que no segundo evento me fez refletir. Eu disse, não, peraí, é melhor eu dar 2 passos para trás, organizar a empresa para eu conseguir depois ir para frente. E faz muito sentido. E isso a gente às vezes precisa, enquanto empresário, ter essa coragem, porque muitas das vezes a pessoa não quer ter essa coragem de dar 2 passos para trás, apagar aqui de fato fogo, organizar tudo para poder seguir. Nós estávamos no evento em São Paulo e tinha um colega nosso ali de trabalho, e eu falei para ele, rapaz, o meu WhatsApp aqui está pipocando. Eu vou abrir, eu vou responder e está resolvido. Aí ele falou, não, mas eu preciso ficar aqui no WhatsApp. Eu falei, vem cá, você tem gerente, fala pro teu gerente resolver esse negócio e vamos focar aqui que a gente vai aprender agora. Quando a gente retornar, a gente tem muita coisa para explicar. Aí resolveu. Resolveu. Nós estávamos, enfim, participando de evento de São Paulo agora recente, e aí teve essa situação até curiosa. E eu, nesse momento, por algum motivo, eu lembrei, acho que é importante falar. Então, de fato, a gente precisa parar, não tem como, a gente precisa dar um pause na nossa vida, a gente precisa entender o momento que a gente está, de fato, olhar para esses problemas e entender qual é a melhor solução. E aí é seguir agora a carreira em diante, né? Bacana. Yasmine Júnior, cara, muito obrigado. Acho que a conversa foi muito boa, muito produtiva, fantástica. E antes de eu passar para minhas palavras finais, eu queria, primeiramente Yasmine, deixar suas mídias sociais, site, contato, né? Então, quem tiver a necessidade de contratar serviço de gestão ambiental, serviço de segurança no trabalho, como que consegue encontrar Yasmine Macedo?
Instagram, Eng, ENG Yasmine Macedo, bem facinho. E da empresa YM.soluções, no caso soluções, né, que não tem essa cedilha, ambientais. Pronto. Aí então, lá tem nossas redes sociais, tem tudo. Da empresa YM, né? De Yasmine Macedo. Tem os contatos. Tudo. Pronto. Então, o Instagram da Yasmine também vai estar na descrição do episódio, seja no YouTube, seja no Spotify. E ela também a gente vai marcar ela quando divulgar lá no Instagram, tá bom? Júnior, Instagram, contato da Pinheiro Contabilidade. Acho que Instagram é a principal rede social do momento, né? Instagram e LinkedIn nunca vai falhar. Então, Instagram, tá? Pessoal, JR Pinheiro, tá? Júnior Pinheiro, vocês podem pesquisar. E o da contabilidade, hoje ainda é Pinheiro Consultoria, acredito que quando lançar ainda vai ser. Nós estamos fazendo um novo posicionamento de marca, então acredito que ainda vai continuar Pinheiro Consultoria por hora, até o evento. Legal, bacana. E, gente, muito obrigado. E falando rapidamente sobre o evento. Então, você que acompanhou até agora o nosso podcast, nós já entendeu o quanto que você que é empresário, entendeu o quanto que é importante sair um pouco ali do dia a dia do operacional, para de fato tá aprendendo com conteúdos práticos, coisas que você no dia seguinte vai conseguir colocar na sua empresa e vai ter resultado. Então, quer saber mais sobre o Apollo Summit? O evento ele vai acontecer no dia 12 de agosto, tá? Uma terça-feira, então um dia super tranquilo para ir. Vai ser das 15 às 21 horas no Coco Bambu daqui de Belém, dos melhores restaurantes que a gente tem na cidade, fácil de chegar, fácil de estacionar, super seguro. E para esse ano a gente está com um dos palestrantes super especial. A gente está trazendo o Lucas Riedo. O Lucas, para quem não conhece, ele foi CEO do G4 Educação, né, uma das maiores empresas de educação que hoje tem no Brasil. Então, quando ele assumiu o G4 tinha ali 23 colaboradores com faturamento de 7 milhões ano. Quando o Lucas deixou o cargo de CEO do G4, o G4 já estava com 380 colaboradores, 300 milhões de faturamento ano. Então, o G4 hoje é um dos maiores cases de crescimento acelerado que a gente tem no Brasil. E ele vai estar trazendo ali tudo que ele pôde contribuir com esse crescimento, o que eles fizeram ali para ter essa alavancagem, né, esse crescimento tão, muito acelerado. Como a gente já falou, né, a gente tem, infelizmente, espaço limitado dentro do Coco Bambu, então são somente 100 lugares. Então, se você está assistindo esse episódio, vá logo lá no link, faça a compra do seu ingresso, porque vai acabar rápido. E eu não vou falar mais sobre o evento, porque os dois já falaram que você já deve estar mais do que sabendo como é que vai ser a nossa edição, tá bom? Então, novamente, muito obrigado, Júnior, muito obrigado, Yasmine. Nossas mídias sociais são Gestão na Prática Podcast no Instagram, no YouTube e no Spotify você pode jogar podcast Gestão na Prática. A minha pessoal é eu.luizmelo e da Apollo é apollo.aceleradora. Obrigado mais uma vez. Até o próximo episódio. Deu certo?